PG, venham aqui na frente, todos eles. Rapidinho, rapidinho. Todos os líderes, o casal líder, tá bom? Venha o casal. Casal líder. Aqui, Rodrigo, aqui embaixo, aqui, ó. Para ser mais rapidinho, tá bom? Todos os líderes de PG. Eu vi que está faltando alguns hoje aqui. Né? Mas temos PG aí espalhado por todo Sobradinho. Olha só que lindo. Todos vieram? Queridos, vamos aplaudir esses valentes para a honra e glória do Senhor Jesus. Queridos, que o Senhor venha abençoar cada um de vocês, né? Que o Senhor venha abençoar cada um de vocês. Não é uma tarefa fácil ser líder de PG. Se preparar, programar, orar, atender o povo, né? Toda terça-feira tá lá, ou toda segunda, toda quarta-feira, né? Depende do dia do seu PG. Não é fácil estar ali. Às vezes tem que buscar alguém, que nem os jovens, às vezes vão lá na casa, busca, traz, leva, aguarda o pai vir buscar a criança, né? O adolescente. Então, assim, é um desafio gigantesco, né? Mas eu também gostaria que os anfitriões ficassem de pé mesmo no lugar. Os anfitriões dos PGs, fica de pé o casal anfitrião, por favor, bem rapidinho. Quem é anfitrião? Fica de pé. Eu sei que alguns deles também são anfitriões. Tem aqui o Marcos, quem mais? Tem mais algum anfitrião aqui no meio? Cadê o homem de Deus? Fica de pé, você mesmo, Roder. Fica de pé. Cadê? Quem mais que é anfitrião? Estou vendo, então, são tudo envergonhados, né? Vamos aplaudir essas famílias também que recebem. Obrigado, queridos. Também eu sei que não é uma tarefa fácil, mas Deus vai honrar cada um de vocês. Obrigado. Queridos, bem rapidinho, eu quero ouvir 2 testemunhos desses líderes aqui, tá bom? Eu vou pegar aqui o Rodrigo, para eles contarem em 2, 3 minutinhos o que Deus está fazendo no PG deles, tá bom? Graça e paz em Jesus, boa noite. Irmãos, Deus tem feito com que nós colhêssemos coisas que outrora nós não imaginávamos. Nós temos colhido, para a glória de Deus, famílias restauradas, pessoas que viviam um processo muitas vezes de tristeza em outros lugares, chegaram até nós, foram curadas, pessoas que viviam muitas vezes até aprisionadas em coisas que o Senhor tem trago aos PGs, trago para nós, para que haja um cuidado. Porque, irmãos, igreja, quando ela não cumpre o papel de cuidado, ela falha no seu papel. Então, esse ano nós vivemos algo extraordinário, que foi o ano de 2024, mas nós trazemos isso para o ano 2025 em forma de cuidado, em cuidar de vidas, cuidar de famílias, cuidar de pessoas que têm vivido processos maravilhosos no compartilhar, né? No se abrir, no viver a palavra, no viver princípios, que tem assim demonstrado que o Senhor é Deus sobre todas as coisas, sobre a vida delas. E como uma frase que estava aqui, nada é sobre nós, mas é tudo sobre Jesus. Tudo que o Senhor tem para fazer através das nossas vidas, tudo aquilo que o Senhor tem para fazer na igreja, na vida dos irmãos, que o Senhor vem acrescentando. Porque não é sobre a minha eloquência, não é sobre o que eu posso falar, ou eu posso não dizer, o que eu posso fazer ou não fazer. É sobre aquilo que o Senhor quer fazer, é sobre aquilo que Ele tem para fazer, é trazer vidas para o nosso cuidado. E na virada de semestre eu falei algo aqui numa reunião de líderes, que o Senhor estava acrescentando pessoas ao nosso cuidado que nós nunca imaginávamos que poderíamos cuidar. E assim tem sido, e assim o Senhor tem feito. O Senhor tem trago pessoas para a nossa realidade que nós nunca imaginávamos que nós poderíamos ter o privilégio de cuidar. Amém? É isso que Deus faz, irmãos, é isso que o Senhor tem feito através das nossas vidas. Amém? Amém? Vamos aplaudir ao Senhor? Aleluia!
Deixa eu pegar bem rapidinho aqui também o Danilo, para o Danilo falar um pouquinho, né? É um dos PGs mais novos que a gente tem. Multiplicou do Rodrigo, veio para ele, né? Ele é o PG mãe e aqui é o PG filho. Amém? Fala um pouquinho o que Deus está fazendo lá, querido. Graça e paz em Jesus. Amém. Nós, como ele falou, somos filhote do PG do Rodrigo. E eu vou te falar, existe um Danilo e uma Tatiane antes de PG e um Danilo e Tatiane depois de PG. Vai ser bem rápido, mas eu queria que a Tatiane falasse em 1 minuto. 1 minuto, amor. 1 minuto. Que é impossível para ela. Como era nós antes do PG e depois eu vou falar o que tem acontecido no PG. Boa noite, gente. Como o Danilo estava falando, nós éramos antes do PG e agora nós somos outros depois do PG. Fomos para o PG da quadra 11 do Rodrigo e eu lembro que nós chegamos lá com o coração dilacerado, praticamente assim. Eu tive curas profundas, familiares, né? Que eu tinha processos familiares pendentes, que o Senhor trouxe muita cura, e o Danilo tinha curas que na área ministerial dele. Então, assim, foi um processo de 2024 de muita cura. Depois de cura, o Senhor nos levantou para ajudar outras pessoas a serem curadas. E através de aceitarmos ser cuidado pelo Rodrigo e pelo Laranja, amamos vocês. Amamos demais vocês. O Senhor curou ela num processo familiar, me curou ministerialmente, e hoje nós estamos à frente de um PG maravilhoso que está ali atrás. Amamos vocês. E eu quero dizer para você que através deles nos chamarem, através deles cuidarem de nós, hoje nós estamos num PG que em 3 meses já teve libertação, cura, restauração, pessoas pedindo por oração para passar em concurso, os 2 passaram. Nós estamos num PG onde nós sentamos na área e os vizinhos sentam na calçada para ouvir a palavra. Nós convidamos, eles ainda não entraram, mas eles ficam na calçada ouvindo. Outros vieram até nós falando, podemos participar? Mas é claro, pula até o seu portão para fazer dentro da sua casa. Isso é o PG, e se você não está num PG, eu quero te dizer que corre. A cura para você num PG, a salvação, a libertação, ao poder de Deus através do PG. Não é nenhum dos líderes, como o Rodrigo falou, é o Senhor Jesus agindo nos PGs. Amém? Obrigado, queridos. Deus abençoe vocês, que o Senhor abençoe, guarde, abençoe cada dia mais, que 2026 a gente continua trabalhando nesse mesmo propósito, cheio de bênção, que nada venha faltar nem para vocês e nem para ninguém que esteja envolvido no PG. Amém, queridos? Vamos para a palavra, vamos bem rapidinho aqui agora, amém? Queridos, pode trocar a imagem ali. Hoje eu vou trazer um tema muito legal, muito gostoso, que diz, assim diz o Senhor. Você sabe o que é um medley? Hoje o Ministério de Louvor fez um medley, que eles começam com uma música, emendam na outra, vai para outra, termina em outra. Eu vou fazer quase isso na ministração. Hoje você vai ver a primeira ministração medley, né? Vou começar ali com Ladrão de Polegares, depois eu vou para Cave Poços e eu vou terminar aqui nos 700 guerreiros 700 guerreiros ali eu vou terminar, tá bom? Então, vamos lá, abra sua Bíblia. Ou melhor, deixa eu começar aqui com uma introdução, falando a seguinte coisa. Se o Senhor chegasse para você hoje, o Senhor Jesus está aqui, né? Manda um profeta, e o profeta chega assim para você, assim diz o Senhor. O que você gostaria de ouvir? É muito bom chegar um profeta para nós, e o profeta vir profetizar coisas boas, né? Ele chega para nós e fala, assim diz o Senhor. E o que ele vai falar? Eu escutei teu choro, né? E hoje eu vim te dar um alívio. Talvez um profeta chega para você e fale, assim diz o Senhor, aquela porta de emprego que você estava buscando, ela vai abrir essa semana, né? Vai recebendo aí, né? Então, se o profeta chega para você, lembra a doença que você tem? Então, o Senhor vai te trazer alívio.
Né? O profeta pode chegar assim para você e falar: eu vim restaurar o seu casamento, eu vim te trazer alívio, eu vim cuidar dos seus filhos. Isso é muito bom. O profeta chegar para nós e falar: assim diz o Senhor, aquilo que você está pedindo, o Senhor vai te dar. E eu fico muito feliz com isso quando acontece. Mas um profeta pode chegar assim para você e falar: ei, se converta. Um profeta pode chegar assim para você e falar: ei, converta dos teus maus caminhos. Por que você não me obedece? Ei, assim diz o Senhor, até quando você vai ficar com esse coração duro? Saia dessa vida. O profeta pode falar isso, ele tem a autoridade dos céus para falar isso para você. Mas eu digo assim hoje para você: hoje eu quero ser uma voz profética para essa igreja, uma voz profética para a sua vida, para a sua família eu quero ser. E eu digo assim: assim diz o Senhor, o teu Deus, em Jesus, coisas grandes estão por vir. Coisas grandes e maravilhosas que a gente nem espera, nem imagina, está para vir para essa igreja, está para acontecer para essa igreja. Mas a gente tem que estar preparado para receber. Queridos, o que fez eu ficar na Jesus, né? Há 2 anos atrás, 2 anos e pouco atrás, quando cheguei na Jesus, uma das coisas que eu fiquei é porque eu senti uma atmosfera de avivamento chegando. Há 2 anos atrás eu senti uma onda, algo chegando para essa igreja. A gente está vivendo muitos milagres já, mas o que Deus tem para derramar sobre as nossas vidas é muito maior do que tudo isso. A gente está vivendo dias maravilhosos, crescimento, né? PG crescendo, tudo crescendo, mas tem coisas ainda maiores para acontecer em nossas vidas. E eu quero dizer para você que esse lugar vai viver milagres jamais vistos. Famílias inteiras vão entrar por essas portas, vão te procurar, e a gente vai dar o quê? Alívio para essas pessoas em nome do Senhor Jesus. Essas pessoas serão curadas, transformadas, renovadas. Eu tenho certeza que muitas pessoas entrarão por essas portas, e só o fato dela entrar por essas portas, elas vão ser curadas. Só pela fé. Eu creio nisso, um avivamento chegando, uma onda chegando, algo novo chegando nas nossas vidas. 2026 vai ser tremendo. 2025 foi muito bom, mas 2026, queridos, vai ter uma multidão vindo de todos os lugares do DF para esse lugar. Algo está vindo para esse lugar, algo está chegando aqui na Jesus, algo está vindo. Queridos, eu fico pensando o avivamento que vai acontecer nos pequenos grupos. Hoje a gente tem 20, o ano que vem pode ter mais. O Senhor vai trazer um avivamento para esses PGs. Eu fico pensando o que pode acontecer no seu PG quando o avivamento chegar. O avivamento chegar real, o real avivamento chegar. Queridos, essa semana, de domingo para segunda-feira, eu tive um sonho. E eu gosto de ter sonhos. O Senhor fala muito comigo através de sonhos. E nesse sonho que eu tive, eu lembro que eu vi muitos irmãos daqui hoje nesse sonho, estavam no meu sonho. E a gente saiu com mudas de árvores frutíferas plantar. E eu lembro que a gente estava cavando na rua algumas covinhas, alguns buracos para plantar essas árvores. E logo em seguida eu acordei e pensei: Senhor, o que quer dizer isso? Eu gosto de orar durante o dia e perguntar: Senhor, o que o Senhor está querendo dizer através desse sonho? Né? E o Senhor simplesmente, o que a gente pensa? A árvore traz o que? Oxigênio. Né? A árvore traz o que? A sombra, o alívio do sol. A árvore também traz frutos. Queridos, a gente está plantando árvores, espiritualmente falando, nessa cidade, e as pessoas vão colher desses frutos para comer. É eu e você como cristão, crentes, servo de Deus, estamos plantando e cuidando de pessoas, amém? Sua Bíblia, abra sua Bíblia aí em Juízes, capítulo 1, versículo 5. Juízes, capítulo 1, versículo 5, diz assim: em Bezeque encontraram Adoni-Bezeque e planejaram contra ele, e fizeram aos cananeus e os fariseus, e feriram aos cananeus e os fariseus. Adoni-Bezeque, porém, fugiu, mas o perseguiram e prenderam ele, cortaram os polegares das mãos e dos pés. Olha só o que aconteceu. Então disse Adoni-Bezeque:
70 reis a quem haviam sido cortados os polegares das mãos e dos pés. Apanharam migalhas debaixo da minha mesa. E aqui tem o primeiro ensinamento que a gente vai aprender, a lei da semeadura. Assim como eu fiz, assim Deus me pegou. O que acontecia? Adoni-Bezeque era rei, e toda vez que ele encontrava com algum outro rei em brigas, batalhas, enfim, ele pegava esse outro rei e arrancava os polegares das mãos e dos pés. Ele fazia isso com esses reis, ele arrancava os 2 dedões das mãos e os 2 dedões do pé, tiravam isso. Por que ele só fazia isso? Ele poderia matar eles. Ele não matava, deixava sofrer. E pegava esse rei e colocava esse rei no seu palácio para comer das suas migalhas. O que eu aprendo com isso? Adoni-Bezeque roubava os polegares para manter os reis vivos, porém submissos, dependentes, humilhados, tirava a honra deles. Isso revela uma verdade espiritual. É possível estar vivo, é possível eu e você estar vivo, e mesmo assim não tem identidade. Tirou a digital, tirou o equilíbrio, tirou a autoridade e tirou o propósito. Queridos, é possível eu e você estar na casa de Deus, estar nos cultos de domingo, estar no PG, estar em todas as atividades, mas o espírito de Adoni-Bezeque está sobre você. Você sem identidade, você sem equilíbrio, você sem autoridade e você sem propósito. Talvez você pode estar vivendo na igreja como um zumbi, né? Ou como um morto-vivo, vivo-morto. E o que acontece? Você está sendo escravo do diabo. Olha só, a primeira coisa que a gente aprende com essa questão de Adoni-Bezeque: sem os polegares dos pés, a perda de equilíbrio espiritual. Você sabe que o polegar do pé, o dedão, é responsável pela sustentação e o equilíbrio. Talvez 40% do nosso corpo, do nosso peso do corpo, passa pelo dedão. Pense só, você andar ou correr sem o dedão, sem equilibrar. Você perde o equilíbrio, você não tem força, você não consegue ir muito longe, você não consegue ir tão distante. É isso que o espírito de Adoni-Bezeque quer fazer na nossa igreja, quer fazer na igreja de Cristo. Isso, espiritualmente falando, a gente percebe que quando o inimigo corta os polegares espirituais, a pessoa até fica em pé, mas vive oscilando. Você já viu algum crente assim? Vive entre a fé e o medo, vive entre a obediência e o abandono, vive entre um culto e o mundo e o pecado. Muitas das pessoas, muitas das pessoas, elas vivem essa semana na igreja e a outra semana não tem a fé o suficiente para manter. Isso é uma síndrome de Adoni-Bezeque. A pessoa, ela passa um dia na igreja, final de semana eu vou para a igreja, faz um concerto com Deus, chega segunda-feira, não consegue se manter em pé. Um crente sem equilíbrio cai facilmente aos extremos, não permanece firme no dia mau. O inimigo não precisa derrubar quem não consegue se sustentar. Isso é forte. O salmista fala em Salmos 40, versículo 2, diz assim: Senhor, firma meus pés sobre a rocha. Sem os polegares não há firmeza, sem firmeza não há combate, e sem combate não há vitória. Uma frase que eu gosto de ouvir, e eu sempre repito a mim mesmo, eu escutei ela a primeira vez em 2018, diz assim: uma imagem distorcida é um destino roubado. Você não se perde quando erra o caminho, mas sim quando você não sabe quem você é. Eu vou repetir para você. Uma imagem distorcida é um destino roubado. Você não se perde quando erra o caminho, mas sim quando você não sabe quem é. É isso que Adoni-Bezeque quer fazer com você. Ele quer tirar a sua autoridade, ele quer tirar o seu equilíbrio, ele quer tirar o seu propósito. Mas tá, o que mais?
que significa a questão dos polegares. Sem os polegares dos pés, a perda do avanço e da conquista. Mesmo que alguém consiga se movimentar, sem os polegares ela não consegue ir longe. Isso revela um princípio espiritual poderoso. Há crentes que se movem, mas não avançam. Você conhece algum crente assim? A pessoa está 2 anos na igreja, 5 anos na igreja, 10 anos, 20, 30, 50 anos. E aquela pessoa não avança no reino espiritual. Está reclamando sempre da mesma coisa, sempre do mesmo problema, sempre da mesma situação, sempre do mesmo erro. Frequenta os cultos, mas não cresce. Conhece a palavra, mas não praticam, não conquistam. Caminham, mas sempre em círculos. O inimigo não precisa impedir o movimento. Basta ele limitar o seu alcance. Por isso muitos estão estagnados, presos em ciclos, sempre recomeçando, nunca concluindo. Isso acontece muito nas nossas vidas, nos nossos dias. Já aconteceu comigo várias vezes. A gente viveu um ciclo, viver sempre rodando. Isso já aconteceu também no povo de Israel, quando saiu do Egito. Tentou ir em linha reta, ir para um lugar e ficaram dando voltas, 40 anos perdido no deserto. Talvez você está há alguns anos também perdido. Para avançar, precisamos ter os 2 pés. Você aprendeu, nesse exato momento, sobre os pés. Eles te dão equilíbrio, te levam mais longe, te levam mais rápido, você consegue correr. Mas o que significa, então, os dedões da mão, o joinha? A perda da autoridade e da eficácia. O polegar da mão corresponde a cerca de 50% da sua função manual. Pensa só, você pegar um copo, né, sem o dedão. Pensa você digitar no WhatsApp para você ficar mais claro, sem o dedão. Pensa você, naquele tempo, pegar uma arma, pegar uma espada, e não conseguir pegar, levantar a espada. Aquele rei tirava o dedão das pessoas para exatamente não conseguir pegar mais na espada. Nem com a direita, nem com a esquerda. E ainda por cima perdia o equilíbrio. Talvez o inimigo das nossas vidas está tentando tirar de você a espada da sua mão. Tentando tirar de você a autoridade das suas mãos. O que ele faz quando tira os dedões? Perda de autoridade, perda do domínio espiritual, perda da habilidade com a palavra. Sem o polegar, a espada cai da mão, a Bíblia vira discurso e não arma. Ministério vira aparência e não poder de Deus. O inimigo sabe que um crente sem palavra é um crente fraco na guerra. Eu vou repetir de novo. O inimigo sabe que um crente sem espada é fraco na guerra. Ele vira presa fácil. É por isso que Satanás vai tentar relativizar a palavra, trocar a palavra por opinião, trocar a unção por performance. É tudo isso que ele faz quando ele tira os dedos, os polegares da nossa mão, espiritualmente falando. Mas o que mais, Rodrigo? Sem os polegares, a perda da identidade. Ele tira a sua digital e te coloca no cativeiro debaixo da mesa do rei. Aqui vem a parte mais importante do meu ensino. Olha só. Abra lá a sua Bíblia, em Juízes 1, versículo 7, diz assim: 70 reis, a quem havia sido cortados os polegares das mãos e dos pés, apanhavam migalhas debaixo da mesa de Adoni-Bezeque. Satanás ama fazer o povo de Deus escravo. Esses homens que juntavam migalhas debaixo da mesa de Adoni-Bezeque, eles eram fortes, eles eram reis, não era qualquer pessoa. Eles não passou ali na rua e pegou os mais fracos. A Bíblia fala que eles eram reis, eles tinham história, tinha tradição, tinha autoridade, tinham tronos, tinham poder. Eles eram os caras, eles eram os melhores. Mas Adoni-Bezeque, ele tinha prazer de ir atrás dessas pessoas para tirar a autoridade, o poder, o domínio, o governo dessas pessoas, e humilhava debaixo da sua mesa, dentro do seu palácio. Mas e agora? Eles comem migalhas. Eles comem do que sobra. Eles vivem no chão, dependendo do inimigo. Eles não perderam a vida, perderam
a identidade e o propósito. Queridos, o diabo não quer te matar. Deixa eu te falar bem claro, o diabo não quer te matar. Ele quer fazer você escravo dele. O diabo não quer te matar. Sabe o que ele quer fazer? Fazer você perder o seu propósito. Fazer você perder o rumo. Perder a direção. Ele não quer te matar, porque se você morresse hoje, você vai para o céu na hora. Pelo menos aqueles que estão vivendo em santidade, vai no céu na hora. Se o diabo matar a gente hoje, a gente vai para o céu. Morrer é Cristo, viver é Cristo, morrer é ganho. Para mim, estou bem, estou tranquilo. Mas o diabo não quer te matar. Isso revela uma estratégia cruel. Manter vivo, mas escravo. Sem governo, sem voz, sem honra, sem ajuda, sem caminho. É possível você ser chamado sem cumprir o chamado de Deus. É possível você ser ungido, mas ainda dependente do diabo. É possível você ser escolhido, você está aqui dentro da igreja e você ainda ser humilhado por Satanás. Nós não podemos viver isso. Não podemos viver isso. Quem perde os polegares, perde o trono, mesmo estando vivo. Eu poderia terminar a minha ministração aqui agora. Você já iria entender. Você já iria entender que você precisa viver em santidade, que você precisa buscar o seu propósito, sua autoridade, seu governo no mundo espiritual. Eu acredito que se o Senhor abrisse os nossos olhos nessa noite, e se a gente pudesse nos enxergar a nós mesmos, talvez a gente estaria mutilado aqui. Talvez se o Senhor abrisse os nossos olhos e mostrasse como Ele nos vê, talvez muitos de nós poderiam estar fracos na fé, magros, doentes espiritualmente. No mundo tudo é espiritual. Tudo é espiritual, desde um exercício físico até aquilo que você come, tudo é espiritual. Eu gostaria que o Senhor abrisse os nossos olhos para que a gente pudesse ver a nós mesmos nessa noite. Será que estamos bem? Será que no mundo espiritual estamos fortes? Será que no mundo espiritual a gente consegue expulsar um demônio? Será que no mundo espiritual a gente consegue lutar pela nossa família, lutar pelos nossos filhos, lutar pela nossa casa? Queridos, eu poderia terminar aqui hoje, mas ainda não quero terminar, porque eu sonho com um avivamento. E para a gente receber um avivamento, uma dose mais forte, algo vindo do céu, algo extraordinário, a gente precisa ter uma vida santa. Deus não vem num vaso rachado. Deus não vem numa pessoa, Ele escolhe essa pessoa quando é pecadora. Sim, Ele quer, mas Ele só derrama um avivamento depois que essa pessoa se arrepende e vive uma vida de santidade. Queridos, eu sonho com avivamento pessoal. Eu já vivi alguns avivamentos pessoais na minha vida e eu sonho com isso. Eu sonho em viver um avivamento pessoal. O que é isso, Rodrigo? Eu não estou entendendo. É quando tudo começa a fluir. É quando a oração que você faz, você na hora sente que o Senhor está ouvindo. Viver um avivamento pessoal é você andar na rua e você sentir os anjos vindo atrás de você, o Senhor andando, segurando na sua mão. Viver um avivamento pessoal é o Senhor falar contigo todos os dias, é você ler a palavra, é você buscar, é você orar pelo um endemoniado e ele ser curado, é você orar por um enfermo e essa pessoa ser curada, né? Avivamento pessoal é você orar pela pessoa, falar de Jesus e ela se converter. Tudo começa a fluir sem você precisar fazer força. Alguém já viveu isso? Viveu o normal e você nem estava esperando. Senhor, eu nem esperava esse banquete, eu nem esperava esse cuidado, eu nem esperava esse amor, né? Eu nem esperava esse cuidado todo teu. Isso é um avivamento pessoal, você sozinho viver. Mas também você pode viver um avivamento familiar. Isso é maravilhoso, você, sua esposa, seus filhos. Tudo começa a funcionar, um amor dentro de casa, ninguém brigando com ninguém, um amor, coisa mais linda. Todo mundo orando junto, todo mundo vindo para a igreja, todo mundo servindo o ministério, todo mundo orando, contando testemunho. Pense você na sua família, viver um avivamento. Querido, comece a orar por um avivamento pessoal, um avivamento familiar na sua família. Mas, queridos, eu também sonho em viver um avivamento dentro do PG. Você já pensou o avivamento dentro do PG? Queridos, viver um avivamento dentro do PG é você abrir o PG lá na terça-feira, né, 8 horas da noite, todo mundo já está lá. O vizinho chegando sem você chamar.
o familiar chegando sem você chamar, o enfermo entrando dentro do PG, ele sair curado, ele sair transformado. Queridos, eu quero viver isso dentro dos PGs. Nossos PGs, temos 20, são 20 cultos semanais espalhados por Sobradinho, semanalmente. O ano que vem eu sonho em ter 30, 40, 100. Queridos, vai chegar o dia que a gente terá centenas de PGs, tudo tendo milagre, avivamento, cura, transformação de família, sarar pessoas. É isso, queridos. A gente está aqui buscando um avivamento nas nossas vidas, curar nossa alma, curar nosso exterior, tirar tudo aquilo que nos impede. Podemos viver um avivamento pessoal, podemos viver um avivamento familiar, podemos viver um avivamento no nosso PG, mas podemos também viver um avivamento na igreja. Queridos, pessoas chegando de cadeira de roda e sendo curadas, pessoas chegando enfermas e sendo curadas, um mendigo chegando e sendo liberto, um prostituto chegando e sendo liberto. Queridos, um avivamento aqui de cura, libertação. Queridos, eu já vivi isso alguns anos atrás. Eu não conseguia ficar parado até no momento da oferta, eu chorava. Cara, era uma glória tão grande que acontecia naquele lugar. Pessoas aceitavam Jesus sem fazer apelo. O pastor estava pregando, né, no início da palavra, e as pessoas vinham aceitar Jesus, sem força, sem violência. As pessoas vinham. Eu acredito nisso, um avivamento na nossa igreja. Eu acredito um avivamento no nosso país. É impossível a gente viver um avivamento em pecado. E é por isso que eu estou falando, a gente tem que resgatar os nossos polegares. A gente precisa resgatar os nossos polegares. Precisamos viver em santidade para viver um avivamento. Mas para viver um avivamento, a gente precisa também de preparo. É impossível a gente ver um avivamento sem se preparar. Queridos, abra sua Bíblia em 2 Reis, versículo 3. Mudamos ali ao medley. Diz assim, versículo 9, 2 Reis, versículo 3, capítulo 9. Então o rei de Israel partiu com o rei de Judá e Edom. Depois de vagarem a pé por 7 dias, havia acabado a água para os homens e para os animais. O rei de Israel então exclamou: e agora? Será que o Senhor nos ajuntou os 3 reis para nos matar em Moabe? Josafá, porém, perguntou: será que não há aqui um profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por meio dele? Um oficial do rei de Israel respondeu: Eliseu está aqui. Ele mora aqui perto. Ele costumava derramar água na mão de Elias. Queridos, aqui existe um rei. Deixa eu tentar detalhar para a gente ganhar tempo. Existia o rei Acabe. O rei Acabe tinha o seu filho, que se chamava Jorão. O rei Acabe morreu, deixou o seu reino para Jorão. Jorão, né, pegou e foi atrás de Messa. Não é Messe, é Messa. É outro rei que tinha uma dívida com seu pai Acabe. Jorão foi lá e foi conversar com Messe. Messe, é o seguinte, você tem uma dívida de 100 mil carneiros que você tem que dar todo ano para o meu reino. Messe falou: não, eu não vou pagar mais porque teu pai morreu, eu tinha dívida com o seu pai. Ele falou: você vai ver só, daqui a pouquinho eu volto aí. Voltou para casa e falou com Josafá: vamos lá pegar aquele cara, que aquela dívida ele não quer mais pagar. Ele não quer mais pagar aquela dívida. Então, Jorão, Josafá e o rei de Edom foram até Moabe, até os moabitas. Eles foram até aquela cidade para pegar aquele dinheiro de volta. Eu quero o que é meu, pegar a carne que era dele. Então, o que aconteceu no meio do caminho? Depois de 7 dias andando, a água acabou. Para quem sabe, uma marcha militar demora, mais ou menos você consegue andar 25 quilômetros por dia. Então eles estavam mais ou menos 200 quilômetros da casa deles. Acabou a água no meio do caminho. Não dá para voltar, porque senão 7 dias a gente morre de sede. Não dá para ir para frente porque a gente não tem mais água. E eles falaram: precisamos de um profeta para saber o que a gente vai fazer aqui. E eles foram até Eliseu.
Eliseu chegou para eles assim, falou: volte para onde vocês estavam e cave poços. O que são esses poços? Primeiramente, deixa eu te falar uma outra coisa. Deixa eu ler aqui só mais um versículo. Olha só, versículo 16. Então Eliseu disse: assim diz o Senhor, cavem muito poços naquele vale, pois assim diz o Senhor, vocês não verão vento, vocês não verão chuva, contudo, esse vale ficará cheio de água, e vocês e seus rebanhos e os outros animais beberão. Mas para o Senhor isso ainda é pouco. Ele também entregará Moabe na mão de vocês. Queridos, eles foram até o profeta. O profeta, ele estava no meio do deserto, não tinha chuva para nenhum lado, não tinha vento, não tinha nada. O profeta falou para eles: volte para onde você estava e cave poços. Você não verá vento, você não verá nuvem, você não verá chuva, você não verá nada, não terá evidências nenhuma de um avivamento, de uma bênção, de algo que vai acontecer. Mas fique tranquilo, a água vai chegar pela manhã. Diz que esse pessoal voltou para lá. No dia seguinte, a água estava lá escorrendo de algum lugar que choveu, muito distante, e a água chegou até eles. Queridos, o que a gente aprende com o cavar dos poços? O cavar dos poços é se preparar. Não tem como a gente viver um avivamento em pecado. E não existe a gente viver um avivamento sem preparo. Queridos, Deus não vai te dar algo que você não esteja preparado. Um agricultor, o Marcos está ali, ele pode falar muito bem que ele passa talvez semanas, meses, arando a terra, trabalhando a terra, colocando sementes nela, preparando com adubo, tudo, para que a chuva vir, a água vir. E talvez o Marcos fique assim, você pode perguntar para ele, eu não perguntei também, Marcos, depois você paga um café e eu pergunto. É o seguinte, talvez ele planta tudo lá, e ele fica esperando o quê? O tempo da chuva. Ele já está preparado, a semente já está lá, já está tudo lá. Queridos, precisamos sarar a nossa terra, sarar o nosso coração, sarar a nossa família, sarar a nossa igreja, sarar a nossa vida, viver em santidade, nos preparar para o avivamento que vai chegar. Queridos, Deus não avisa, da mesma forma que Ele não avisa o dia que Ele vai voltar, Ele também não avisa o dia que vai chegar o avivamento. Ele só fala: esteja preparado. Queridos, o avivamento, ele não tem data. Ele vai chegar, ele pode chegar semana que vem, ele pode chegar daqui 1 ano, daqui 2 anos. Mas porque a gente precisa se preparar. Se a gente não estiver preparado, a gente vai ser engolido por esse avivamento. A gente não vai receber isso. A gente não vai sentir. O avivamento vai passar e as águas, a gente não tem cisternas, a gente não tem poços. Porque Deus fala: cave poços, se prepare. A água vai vir, a onda vai vir e vai encher os seus poços, e você vai ter alimento para dar para os seus animais, para o vizinho, para os seus parentes, para todo mundo. E o que Deus está falando para a gente hoje: vive em santidade e se prepare para viver um grande avivamento. Queridos, o avivamento, ele não espera. Ou você está preparado para vivê-lo, ou você não experimenta. É como se fosse as 10 virgens. Queridos, aquilo lá, Mateus 25, aquilo lá era um casamento. É um casamento, uma cerimônia de casamento. Tinha 10 virgens, 10 madrinhas. 10 madrinhas, não fala assim, né? 10 páginas, não sei como chama. Mas tinha 10 virgens lá, esperando pelo casamento. Com uma lâmpada, uma lamparina. E a noiva fala para elas, era tradição fazer isso. O quê? O meu noivo não sabe aonde eu estou. Eu vou ficar lá dentro. Quando você avistar ele, mostra o caminho até mim. 10 estavam lá, 5 estavam preparadas, outras 5 não. O que aconteceu com as 5 que não estavam preparadas? Não recebeu o avivamento. As preparadas pregaram e falaram:
para aquelas que não estavam: olha, vocês não trouxeram o óleo, vai lá no comércio e compra. Quando elas saíram comprar, o noivo chegou. Elas não estavam lá. O noivo só entrou com as 5 preparadas. As 5 mostraram o caminho. Quando as outras chegaram até lá, bateram na porta, o próprio noivo falou assim: eu não te conheço. Você demorou para se preparar. Você não estava pronto para o casamento. Você não estava pronto para o avivamento. Você estava sem os seus polegares. O diabo tirou tua autoridade. Você esqueceu do dia do culto. Você esqueceu do dia da cerimônia. Você esqueceu do preparo. Queridos, para concluir, o diabo já arrancou de mim os polegares, dos pés e da mão. Em 2018, o diabo tirou de mim toda a minha coragem, todo o meu governo, toda a minha identidade, todo o meu propósito de vida. O diabo tirou de mim e eu não sabia nem para onde ir. Eu não tinha nem para quem abrir o coração. Vivi os piores dias, meses da minha vida. E eu lembro que o Senhor mandou um profeta, um pastor chamado Carlos Alberto na minha casa. Eu lembro que foi setembro de 2018. Eu destruído, arrasado, humilhado, comendo das migalhas. Esse homem chegou lá na minha casa e falou: Rodrigo, eu nem sabia onde você morava. Te achei porque o Senhor mostrou a direção. Mas ele falou assim: assim diz o Senhor, se coloque em pé. Falou essas frases: se coloque em pé, porque eu falarei contigo. O Senhor Jesus não vai falar com você de qualquer jeito. Ele vai pedir para você se colocar em pé. Por que se colocar em pé? Eu fiquei pensando dias depois. Por que se colocar em pé? Porque Deus fala com quem está em posição de alinhamento. Porque quem ouve Deus precisa estar de pé, não prostrado pelo medo. Porque em pé é linguagem de autoridade. Queridos, se nessa noite o diabo está roubando a sua autoridade, se você sentiu que os teus dedos, a sua autoridade, equilíbrio, poder, seu governo da sua casa, o governo da sua vida não está sobre você. Talvez você não perdeu só o polegar, talvez você perdeu o indicador, perdeu todos os dedos. O diabo talvez podou até o seu braço já. Você já perdeu a sua mão, você já perdeu tudo aquilo que você tinha conquistado, os teus sonhos. Talvez você está fraco na fé. Talvez você tem 5, 10, 15, 20, 30 anos de igreja e você percebeu hoje que o inimigo está te podando, que você está se acabando, que você não tem força. Eu quero te dar uma esperança. Já estamos lá nos 700 guerreiros. Abra sua Bíblia lá em Juízes, capítulo 20. Versículo 16. Juízes 20, 16. Diz assim: dentre todos esses soldados, 700 eram canhotos. O que tem a ver isso, Rodrigo? O que tem a ver esse versículo? Levanta a mão aqui, quem é canhoto? Quem é canhoto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Talvez aí 1%. Nem 1% do nosso total de pessoas aqui é canhoto. O que isso está querendo dizer para nós? Olha só, dentre todos esses soldados haviam 700 canhotos, muitos hábeis, e cada um deles podiam atirar uma pedra com uma funda, em um fio de cabelo, sem errar. 700 homens que poderiam pegar a sua pedra, a sua lança, e atirar em um fio de cabelo, sem errar. Queridos, esses homens não eram canhotos. Existe um estudo, teólogos falam, que era impossível. A tribo de Benjamim tem 700 canhotos. Esses homens, presta atenção, esses homens já estavam talvez aposentados, porque eles foram para a guerra, e talvez foram mutilados. Talvez eles não tinham mais força para a guerra, eles não estavam mais preparados. Só que o que o Senhor fez com eles? Ou melhor, eles vendo a guerra, eles pensaram: eu não posso deixar o meu lar,
a minha casa, a minha tribo, a minha nação sofrer, eu vou voltar para a guerra. Eu não tenho mais a mão direita, eu não sou mais destro, eu só tenho a esquerda, e agora eu vou virar soldado de novo com a mão esquerda. Queridos, você não está entendendo, você já era para estar pulando em glória. Se você está sem força e o diabo arrancou a sua mão, arrancou os seus dedos, o Senhor está dizendo que vai te transformar em canhoto, vai te transformar em guerreiro novamente, espiritualmente. Ele vai te transformar em guerreiro novamente. E você, até mesmo de longe, por mais que você não seja canhoto, você vai acertar um fio de cabelo à distância. Santidade, propósito. Aleluia, glória a Deus. Santidade, propósito, unção. Se prepare. Por mais que você está ferido na batalha, o Senhor vai te restaurar. E se você ainda não percebeu, Ele já está fazendo isso na sua vida. E aquilo que você não consegue fazer, porque você não tem preparo, o Senhor vai te preparar. E até um fio de cabelo à distância você vai acertar. Fique de pé no seu lugar. Hoje é noite de você tocar o céu. Hoje é noite.